1 Timóteo 4. Vamos ver se nós vamos ler alternado. Eu leio o primeiro versículo e vocês leem o segundo. Eu leio o terceiro, vocês leem o quarto, vamos assim até o verso 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Proibindo o casamento, ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dele com ação de graça. Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Amém. Vamos inclinar nossas cabeças e vamos orar. Senhor Jesus, nesse momento oramos, pedindo a graça, a misericórdia do Senhor sobre a nossa fé nesta noite, enquanto meditamos na Tua palavra. Meu Deus, que a nossa fé possa ser acrescentada e cada um tenha uma visão espiritual mais aguçada do tempo qual nós estamos vivendo. Jesus, abre os nossos entendimentos para nós compreender as Escrituras. Pedimos a bênção para cada pessoa nesta noite. Senhor, cada um que entrou por essa porta, que não saia daqui como chegou, mas que saia melhor, com uma vida mudada, Senhor, com uma visão mais aguçada a respeito das coisas de Deus, e possamos, Pai, sair preocupados com cada um de nós mesmos. Em nome de Jesus, pedimos a bênção. Amém. Podem assentar, irmãos. O irmão Clisma aí. Mas irmão Clisma, tá? Como é que está a coisa lá na fronteira, irmão Clisma? Não está com medo das invasões lá? Deus abençoe, irmão Clisma. Jovem, filho do Modão, irmão Clisma, está no quartel. Então, ele veio. Está de férias? De férias. Nós estamos vivendo um tempo de muita hipocrisia no tempo que vivemos, porque é um tempo do fim. E na mensagem As Águas da Separação, no parágrafo 11, parte B desse parágrafo, o profeta diz: todo homem está tentando, não é uma coisa certa, né? Todo homem está tentando olhar além da cortina do tempo. Não importa quem ele seja, ele quer ver de onde ele veio. Não é um pensamento, não é uma interrogação que existe na maioria das pessoas. Ele quer ver de onde ele veio e também ele quer saber para onde ele está indo. Tudo acerca disto. Há somente um livro que pode dizer de onde você veio, aonde você está e para onde você está indo. E esse livro é a Bíblia. Olha que coisa maravilhosa, né? Se quiser saber de onde você veio,
aonde você está e para onde você está indo, só lê a Bíblia, lê a mensagem. Você vai descobrir. Nós estávamos no pensamento de Deus, lá no passado. Nós estamos, pela graça de Deus, fazendo a vontade de Deus. E a predestinação nos leva ao arrebatamento, à vida eterna. A Bíblia nos ensina isso. Agora, existe uma maneira de nós descobrir isso, quando nós se identificamos com a mensagem. Numa mensagem intitulada A Revelação de Jesus Cristo, o profeta diz que existe 2 homens e 2 mulheres. Um que caminha aqui e o mesmo caminha na presença de Deus. Aqueles que caminham na presença de Deus, os homens não vivem fumando, os homens não vivem bebendo, os homens não vivem uma vida indigna aqui, vive uma vida cristã, porque aquele que está na presença de Deus, ele vive uma vida cristã, e aquele que está lá é o que está aqui. A mesma é a mulher que está andando na presença de Deus, ela não corta o cabelo, não vive uma vida imoral, não vive uma vida isso, aquilo, outro, porque aquela que está na presença de Deus é a que está caminhando aqui. E se você quer saber quem está na presença, na visão de Deus, você olha para as pessoas aqui. Você vê uma mulher bem comportada, uma mulher bem vestida, uma mulher que anda decentemente, você diz, essa que está aqui também está na presença de Deus. A mesma coisa é um homem. Então, nós olhando para a palavra de Deus, ela nos coloca, a palavra nos coloca no nosso lugar. Você está vendo? Então diz que há somente um livro, e esse livro é a Bíblia, que diz da onde viemos, aonde estamos e para onde estamos indo. Vocês compreendem, né? Então veja bem, que lhes diz onde é que você está parado também e aonde você está indo. Agora quero que vocês notem, uma multidão mista subiu, uma multidão mista, misturada, né? Subiu, e aquilo causou problema. Olha aqui, ó, causou problema entre eles quando chegaram ali. Mas Deus, em sua soberana misericórdia, não querendo que qualquer pessoa pereça, mas que todos viessem ao arrependimento, sempre preparou uma via de escape para aqueles que desejam passar por esta via de escape. Você deseja passar pela via de escape? Amém. Então Deus preparou uma via de escape para você cruzar pelo meio de pessoas incrédulos, pessoas que não creem, porque ali surgiu, nós ouvimos na mensagem anterior, fim de semana passada, que o sobrenatural, ele sempre, vamos dizer, trouxe uma multidão mista, né? Um povo que crê, uns que não crê, uns verdadeiro crente, outros meio crente, outros incrédulos, mas também tinha os verdadeiros crentes que estavam andando. Na mensagem Religião Híbrida, o profeta nos ensina que aquele que tem uma fé verdadeira, uma fé genuína, ele não mistura a sua fé com outras coisas. Ele permanece naquilo que ele creu. Pedro e Judas, eles congregavam na mesma igreja, adoravam o mesmo Deus, participavam, a mesma ceia que Judas participava, Pedro participava. Eles faziam campanha de cura, campanha de libertação. Eles, tanto um como o outro, expulsavam demônio. Só que tinha uma incredulidade no coração de Judas. E tinha uma fé no coração de Pedro.
Você está vendo? Tinha uma fé manufaturada em Judas e uma fé genuína em Pedro. E quando Pedro tomava a ceia, abraçava Judas, lavava os pés de Judas. Judas também abraçava Pedro e lavava os pés de Pedro. E andavam juntos. Quem sabe quantas vezes não acamparam junto pescando? Quantas vezes eles não andavam junto para cá e para lá? Judas e Pedro. Quantas vezes não comentaram a respeito de Jesus? Quantas vezes eles não admiraram as curas, a libertação? Só que Pedro estava admirando de uma maneira correta. Amém. E Judas não, Judas estava ali de uma maneira hipócrita. Vocês estão compreendendo? Amém. E então, o profeta disse que Pedro não pôde converter o Judas. Mas Judas não pôde perverter o Pedro. Cada um permaneceu na fé original que ele tinha. Naquilo, cada um produziu segundo a sua espécie. Então Pedro não pôde converter o Judas de maneira alguma. Agora, também pode ver que Judas não perverteu o Pedro, não largou dúvida na cabeça de Pedro. Não, Pedro ele sabia o que ele estava fazendo, em quem ele creu. Ele sabia quem era Jesus. Então veja bem, aqui nós vemos que Pedro sabia de onde ele veio, o que ele estava fazendo e para onde ele estava indo. Judas também sabia. Porque você pode ser hipócrita. Vamos usar uma palavra grosseira aqui, entre nós aqui. Você pode ser hipócrita, eu posso ser hipócrita em alguma coisa. Dizer que eu tenho bastante dinheiro, não tenho. Botar um terno bom e sair dizendo que sou rico, e não sou. É isso ou não? Podemos sair aí apresentando uma coisa que nós não somos. Isso chama-se hipocrisia. Você pode ser hipócrita porque o seu carro é bonito, porque sua casa é boa, porque sua roupa é bem passada, o seu paletó está na moda, sua roupa está na moda. Você pode ser hipócrita dizendo que é uma coisa que não é. Agora, uma coisa que você não pode ser hipócrita é na sua fé. A sua fé, você não pode ser hipócrita na fé. Você tem que ter uma fé genuína. Você tem que ser aquilo que você é. Se você for verdadeiramente a sua fé, Deus respeitará aquilo. Porque muitas vezes nós olhamos, falando sobre hipocrisia, que nós estamos vivendo na era da hipocrisia, tem pessoas que é fácil delas se humilhar. Se a gente chega numa pessoa e chama a atenção, ela se humilha. Quer dizer, você chora, pede perdão, pede desculpa e chora aqui e chora ali. Mas o que mostra se ela é verdadeiramente uma pessoa humilde, se ela permanece na humildade. Porque se humilhar é uma coisa e permanecer humilde é outra. Quando a pessoa permanece humilde, ele tem um espírito genuíno. Na mensagem, a divindade explicada, o profeta nos ensina isso. Que seria melhor uma pessoa estar numa doutrina errada, mas com o espírito certo, do que estar numa doutrina certa com o espírito errado. Se a pessoa está numa doutrina errada, mas se ela tem o espírito certo, ela tem 100% de chance de acertar naquilo que ela está errada. Mas aquele que está numa doutrina certa, com um espírito errado, dificilmente ela vai acertar o seu espírito. Estamos vivendo exatamente nesta era de fingimento. Quando as pessoas fingem ser o que não são. Nós estamos lendo aqui, que o Espírito, vocês me ajudaram a ler aqui, que o Espírito expressamente diz, olha, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé,
Apostasia, tem gente que pensa, a pessoa não veio mais na igreja, está apostatada. Não é isso. Apostasia é não fazer mais aquilo que é correto. É deixar de fazer aquilo que deve ser feito. Né? Tem pessoas que às vezes não conseguem muito vir à igreja. Por uma circunstância, por uma coisa, o outra ela não consegue, mas ela tem, sabe o que é? Ela não é apostatada. E tem muitos que vêm à igreja, cada dia está apostatado. Então, é uma aparência, a aparência não quer dizer nada, porque nós estamos vivendo num mundo de aparência, de beleza. Você está vendo? De beleza, todo mundo quer coisa bonita. Quando você vai lá comprar uma roupa, você escolhe a roupa mais feia ou mais bonita? Mais bonita. E fica ali, e faz descer, e desce a roupa aqui, faz monte naquela mesa lá, e desce lá daquela prateleira, e vem aqui, vem ali, vira as costas e não leva. Vai lá no outro procurar lá. Eu escutei uma expressão uma certa vez de alguém que foi na loja. Mandou descer um monte de roupa, chegou ali, não se agradou de nenhum, foi até lá na porta e ainda, e voltou e disse, sem vergonha não? A mulher. A mulher disse, eu não falei nada. Ela disse, mas tu pensou, porque eu fiz descer um monte de roupa lá e não comprei, né? E assim nós fizemos, geralmente nós fizemos isso. Bom, pela aparência, pela beleza. E a beleza, a aparência é enganosa. A aparência é enganosa, a beleza, né? É o que Paulo está dizendo aqui, ó, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido, escute bem, escutando, prestando atenção, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Se tem um que é perito para apresentar coisas bonitas, é o diabo. O diabo é perito para fazer uma aparência. Ele é polido em discurso, em oratório político. Você está vendo? Discurso político. E não vai pensar que é só lá nos palanques, lá nos comícios desses políticos que sai discurso bonito. Discurso político religioso também. Então, todas as coisas, São João diz, não creiai em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Não, vamos dizer assim, o que Paulo está nos advertindo aqui, ele está dizendo assim, ó, apostatando alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Você já parou para pensar sobre doutrinas de demônio? Você acha que o demônio chega rasgando a Bíblia na sua frente e dizendo que tudo aquilo ali é mentira? Jamais ele fará isso. Na mensagem semente da serpente, o profeta diz, quando o diabo chegou através da serpente para Eva, ele chegou dizendo assim, ó Eva, eu sou o Satanás, eu sou o diabo. Não, ele não falou isso. Ele chegou mostrando mais luz, despertando mais curiosidade em Eva. E foi exatamente aí que ele derrubou a Eva. O diabo não chega dizendo, a Bíblia está errada aqui, a Bíblia está errada lá. Ele chega manso, humilde, concordando com aquilo que está escrito, porém pervertendo. Lhes trazendo uma interpretação que faz você crer que é exatamente isso. Ele tira você do verdadeiro sentido do que a palavra diz, que o Espírito vivificou a palavra. Na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, Mombrana diz que quando você acha que o diabo, se ele viesse como uma besta de casco rachado aí, uns olhão, chifre na cabeça, uma cauda grande, saindo fogo pelos olhos, quem ele ia enganar?
As pessoas têm uma visão errada. Você pode ver o medo que as mães passavam, e um passava para o outro a respeito de Satanás, era um negrinho feinho assim. Quem já ouviu falar isso? Levante a mão, querido. Claro, olha, um negrinho feinho vem vindo ali. Que negrinho feinho nada. Ele é mais bonito. Você lê lá em Ezequiel, no capítulo 28, a partir do verso 11. Ele é formoso. Ele andava sobre pedras afogueadas. Ele era muito sábio. Ele era um esplendor. Mas também, lá em Isaías capítulo 14, você vai encontrar como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, você que debilitava as nações, e dizia: vou mudar meu templo para o norte e serei igual ao Altíssimo. Então quem é? Você acha que Deus é um negrinho? Ele quer ser igual a Deus. Você acha que Deus é uma besta? Você acha que Deus é que nem expõe nesses filmes de terror? Outro com garfo, assim. Não é nada disso, isso aí é uma ficção, isso aí é uma mentira. Ele é bonito, o profeta diz que ele é um espírito, e ele fica atrás dos púlpitos, com seu paletó bem passado, de gravata, falando mentira, torcendo a palavra, levando as pessoas ao engano. Por isso, amados, Deus tem uma mensagem. E nós devemos acatar essa mensagem, entre a vida e a morte. Quando lhes falou do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, Salvador das almas dos seres humanos, nós agarramos, porque nós éramos perdidos. Nós não tínhamos esperança de perdão, mas quando nós ouvimos e reconhecemos esse batismo de perdão dos pecados, nós mergulhamos sobre isso aqui e agarramos. E agora, Mombrano chega dizendo assim, ó, agora quem vai discutir com você, te acusar, te apontar que você está cheio de pecado? Você diz: o sangue de Jesus Cristo me limpou. Amém. Você diz: o nome de Jesus Cristo perdoa todos os meus pecados. Paulo disse que foi rasgado a cédula que nos acusava. Então o melhor e o maior nome é esse que nós temos. Está vendo? E o diabo é tão astuto que ele chega para as pessoas e diz: não, o batismo em nome de Jesus Cristo é falso. Na verdade, não, isso aqui aconteceu comigo. Na verdade, está escrito aqui, ó. Isso aqui em Atos 2:38 está no dia do Pentecoste, que desceu o Espírito Santo. Eles falam isso aqui, gente. Falaram para nós lá quando nós estávamos na denominação. Olha aqui, ó. Isso aqui, na verdade, foi no dia do Pentecoste. A única diferença que está aqui que foi Pedro que falou. Então aqui eles balançavam a nossa mente. Que foi Pedro que falou. Mas aqui em Mateus 28:19 é Jesus que falou. Exatamente, eles falavam isso aqui e trancavam aqui, ó. E eles não estavam falando errado, estavam falando certo. Ali foi Pedro e aqui foi Jesus. Só que aqui Jesus estava dando uma ordem e aqui Pedro estava cumprindo a ordem. Isso aqui que eles trancavam nós aqui. Mas quando a revelação veio, Deus abriu o nosso entendimento. Sim, foi Jesus que falou aqui, nos deu uma ordem, que era para batizar em nome do Pai, e aqui Pedro usou o nome do Pai para batizar a cada um para perdão dos seus pecados. Então, isso aqui, irmãos, é algo tremendo. Olha aqui, ó, doutrinas de demônio. Demônio, ele não vem dizendo para você 100% que a Bíblia é farsa. Não! Então ele vem concordando, mas ele vem tirando o significado, o verdadeiro significado do que é a palavra da revelação. Agora, quando você tem a revelação, ninguém vai lhe enganar. Não, está lá em Pedro, São Mateus, capítulo 16, você vai encontrar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E você é a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo que estamos familhando na face da terra. Daí diz assim, ó, doutrinas de demônio, pela hipocrisia, pelo fingimento, né?
por aquilo, o homem se apresentando uma coisa que não é, pela hipocrisia, pela falsidade, né? Pelo fingimento, pela simulação, pela hipocrisia, olha aqui, ó, de homens que falam mentira, tendo cauterizado sua própria consciência. Falam mentira nos púlpitos, não é lá fora para cá. Aqui Paulo está falando, ensinando a igreja. E ele não está pegando o prefeito da cidade, seja lá quem for. Ele está associando os ministros, pregadores. Ele está mostrando aqui, pela hipocrisia de homem que falam mentira, cauterizando sua própria consciência, proibindo casamento. E não é o que depois aconteceu? 325 anos de Cristo, Paulo estava profetizando. Quando criaram a igreja católica, proibiram os padres casar, proibiram os bispos casar, proibiram o papa casar, proibiram tudo casamento. Por quê? Para eles poderem ter domínio. Eu conversei com um padre uma vez, e o padre meu disse: por que você não casa? Mas a Bíblia diz que um sacerdote tem que ser casado, tem que ter família, tem que ter filho, sabe educar filho, a sua mulher tem que ser hospitaleira, tem que dominar. Ele disse: não, nós não casamos, porque a lei da igreja diz que nós temos que se entregar 100% para a igreja, para Deus. Se eu casar, é 50% para a família e 50% para a igreja. Daí nós vamos deixar de fazer a obra de Deus. Essa é a lei da nossa igreja. Daí eu disse: mas e daí, conforme o que Paulo falou lá? Que as pessoas iam proibir, esses chefes iam proibir casamentos. Ele disse: bom, daí aqui é a lei da nossa igreja. E daí ele me cortou, dizia: eu vou seguir a lei da minha igreja. Não, cada qual segue o que quiser, né? Cada qual segue o que quiser. E daí ele disse: proibindo casamento, ordenança de manjares, obstinência de manjares que Deus criou, proibindo comida. Não pode comer carne de porco, não pode comer peixe, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Mas daí, como pode? Que nós estamos olhando aqui, ó. Proibindo manjares que Deus criou para os fiéis. Você é fiéis? Amém? Para que você vai? Não posso comer carne de porco. Você é fiel, Deus criou para você que é fiel. Agora não come quem não é fiéis. Deus criou peixe. Jesus era gargo por peixe. Gostava do peixinho. Você sabe? Mas Jesus era fiel. Cada seguidor dele era fiel, né? Jesus trabalhava no sábado, porque ele era fiel ao Pai. Não é que está escrito em São João? E se você é fiel, você trabalha no sábado. Você é fiel ao seu Pai. Ele disse: eu trabalho até agora porque meu Pai trabalha. Então existe muita coisa que as Escrituras fazem, e esses hipócritas, eles vêm torcendo as Escrituras para os seus próprios benefícios. Está vendo? Que Deus criou para os fiéis que conhecem a verdade. Olha aí, ó, que conhecem a verdade, a fim de usares deles como ação de graça. Então, as pobres pessoas, eles seguem esses mercenários porque não conhecem a verdade. O que Jesus falou lá? Quando aquela mulher lá casou com um homem, morreu. Daí ela casou com o irmão dele, que era a lei lá na época. Enquanto casasse e não tivesse uma semente, aquela mulher, se tivesse 10 maridos, ela passava por 10 irmãos lá. Se tivesse 10 irmãos, ela passava pelos 10 irmãos, casando até que tivesse semente. Aquela linhagem não podia falhar. Ela casou com um, morreu, não ficou semente, casou com o outro, morreu, não ficou semente, casou, foi morrendo. Morreu 5. E aqueles fariseus sempre tentando imprensar Jesus numa coisa e noutra. Quando Jesus estava falando, chegava para Jesus: mestre, me diz uma coisa, nós queremos saber uma coisa. Você fala isso, fala aquilo. Mas quando aquela mulher chegar lá no céu, de quem é o verdadeiro marido dela?
casou com 5. E daí, quem é que é o marido dela? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Errais, não conhecendo o quê? O que é que ele disse? Erram não conhecendo o quê? Bem me responde. Erram, vocês erram não conhecendo as Escrituras. Vocês não sabem que lá do outro lado não se casam e não dão sem casamento, tudo são como anjos? Ah, mas aquilo foi como jogar um balde d'água numa labareda de fogo. Você está vendo? E a mesma coisa é hoje. As pessoas erram não conhecendo as Escrituras. Porque as Escrituras, ela é para os fiéis. É o que nós estamos lendo aqui. Ó. Se você é fiel a Deus, você segue, Deus é responsável por abrir os seus entendimentos para compreender as Escrituras Sagradas. E quando você compreende as Escrituras Sagradas, então Deus se responsabiliza e te joga mais e mais e mais para dentro dos céus. Então, a única coisa que nós devemos fazer é permanecer fiel à palavra de Deus, porque estamos no fim. Estamos se aproximando do fim, irmão. A coisa está na rapa. Nós estamos, vamos dizer assim, ó, o profeta chega dizendo, nós estamos vivendo dias emprestados. Na mensagem, somente uma vez mais, ele faz uma pergunta diante da igreja, quando ele pregou essa mensagem. Lá 50 anos atrás, quase. Diz, só tabernáculo, Brana. O que nós estamos fazendo ainda, vagueando nesse deserto? Nós não éramos para nós estarmos na terra prometida, e o que nós estamos fazendo aqui? Nós já era para estar lá. E a mesma pergunta é hoje, o que estamos fazendo aqui? O porquê que estamos aqui? Nós já era para estar no arrebatamento, nós já era para estar no rapto, nós já era, tinha que ter saído daqui. Mas quem atrasa? O noivo. Não é a noiva? O noivo chega lá e está pronto, senta. Você vê que quando chega ali e senta, ele fica ansioso. Será que vem ou não vem? E a noiva lá, matando o tempo. E um pouco chega, e ele vê que por uma frestinha chegou lá, e ainda fica ali fora, se ajeitando. E ele está ali, o coração, eu acho que ela vai vir, ela já chegou, a noiva chegou. E ali, às vezes, é uma hora, o noivo ali, a noiva não chega ainda. É exatamente desta forma, gente. O natural explica o espiritual. É nós que não estamos prontos, é nós, ele já está pronto, ele já está esperando, ele já está, é só chegar a hora. Acontece que muitas vezes é nós que estamos atrasando a hora. Nós já devíamos estar lá comendo lá nas bodas do cordeiro há muito tempo. Estamos aí mendigando aí. Acelera, irmão. Vamos acelerar, vamos. Os judeus já estão na sua terra natal. Os judeus já têm seu próprio dinheiro. Eles já têm sua própria bandeira. O que está faltando? Na mensagem, Cristo, o sexto propósito de Daniel a Gabriel, Mombrana disse que os judeus já são uma nação reconhecida. E tem seu dinheiro, tem sua bandeira, tem sua terra, possuem tudo. Só que ainda não tem a sua verdadeira adoração, que é no templo, que eles perderam. Está faltando só isso. Aquele mesquita de Omar, aquele templo que foi levantado em cima das bases do templo sagrado lá que Salomão fez, pela planta de Deus, que foi destruído. E os muçulmanos ergueram, ali estão lá os muçulmanos, que é como disse Jesus em São Lucas, quando a abominação desoladora estiver no lugar santo, quem lê entenda. E a mesma coisa falou o profeta Daniel. E eles estão lá. A abominação
desoladora que está no lugar santo, é a mesquita de Umar, aquele ídolo dos muçulmanos e coisas que está lá. Mas você sabe que aquilo será destruído. Os judeus, eles têm o templo deles todo pronto. Eu não me lembro quantos dias está na planilha deles, que quando derrubarem aquele templo, que limparem as bases, dentro de poucos dias, eu não me recordo quantos dias vai dar, mas semanas assim, já estão adorando no templo, no lugar santo. E daí? Essa noiva tem que estar do outro lado. Porque a confederação de igreja, que é o concílio mundial, isso aqui é a imagem erigida à besta, o concílio mundial de igreja, que vão se unir todas as igrejas, o Papa sobre o comando, porque foi Roma, o dragão vermelho, que fez com que o judeu fosse expulso para todas as terras. Esse dragão vermelho é o mesmo que levou, que ele jorrou água da sua boca, que ele se espalhou, que foi o judeu, a semente da mulher, é o mesmo que levará o judeu, levou já o judeu de volta. Vocês sabiam? Porque os judeus não voltam, não estarão lá, fazendo e usando sua terra, seu templo, enquanto não der a confederação da igreja, quando não der a união da igreja. E como a união da igreja ela está se cada dia se apertando mais, o judeu também tem que ir indo para a sua terra. O judeu também tem que ir indo para o seu posto de dever. Você está vendo? Porque a hora que apertar aqui, o judeu tem que estar lá. Mas a hora que apertar aqui, diz o profeta, que é igual comer uma laranja, pegar a semente e apertar, ela salta para cima. Quando você não tiver mais esse poder de comprar, vender, estiver aqui num aperto terrível, que você não tem mais o que fazer aqui, não dá mais conta, então para cima tem um lugar. É exatamente no arrebatamento. E é por isso, amados, que nós estamos aqui. A confederação de igreja é o que coloca tudo em ordem. Coloca a noiva no lugar, coloca o judeu no lugar. Você sabe disso? Porque a palha, ela tem que ser amarrada para ser queimada. Mas o trigo tem que ir para o celeiro. Não é isso? A palha, quer dizer, a confederação da igreja é os molhos, as denominações se unindo com a igreja católica, porque tem mesma doutrina, mesmo sistema, mesma ceia, mesma atitude, é tudo a mesma fé que tem a igreja católica. Esses dias eu disse para um senhor ali, ele disse: eu vou mudar de igreja, falou o nome da igreja que ele ia, ele disse: eu vou mudar, eu quero mudar, porque na minha não dá mais, ele era católico. Ele disse: vai mudar pouca coisa, meu irmão, quase nada, o senhor só vai mudar de casa, e uma coisa que o senhor vai fazer lá, a única coisa que o senhor vai fazer lá, aqui o senhor reza diante de imagem, e lá o senhor só não vai rezar, mas vai fazer tudo que o senhor está fazendo aqui, o senhor vai fazer ali. Ele disse: será? Não é será, a hora que o senhor estiver lá, o senhor vai, um dia se nós encontrar, o senhor vai dizer: se fosse eu, não entrava numa coisa dessa, que não vai mudar nada, o senhor só não vai rezar e vai orar, e o resto o senhor vai ter tudo. Você vai crer em 3 pessoas, você vai crer, vamos dizer, o senhor não vai ter ídolo aqui, mas vai ter ídolo lá. O senhor tem ídolo morto aqui, mas vai ter ídolo vivo lá. Comecei a explicar para ele. Ele ficou pasmado. Mas se Deus trabalhar no coração, a semente foi plantada. Você joga uma semente na terra e vira as costas, não está mais sobre a sua responsabilidade fazer aquela semente brotar. Aquilo é com Deus, né? Você joga a semente, você fala para alguém, dá um folheto, aquilo você saiu, você plantou a semente, deixa Deus fazer a obra. Amém? Que Deus nos abençoe. Então, nós estamos nesta noite aqui, agradecendo a Deus pelo que Deus tem nos feito, tirado-nos daquele enredo denominacional, né? Então, você cuida da sua fé. Você pode ter problema em tudo que for coisa, mas não tenha problema na sua fé. Sua fé tem que ser pura, tem que ser correta, uma fé que Jesus Cristo mesmo colocou em sua alma.
Lá em São Lucas 18, se eu não estou enganado, o próprio Jesus diz: porventura, quando vier o Filho do Homem, ele achará fé na terra? Sim, ele vai ter que achar fé na terra. Que tipo de fé? A fé que ele deixou. Deixou um povo crendo de um jeito, que quando ele voltar tem que ter crendo do mesmo jeito. Mas é uma pena, né? É uma judiaria, como diz o caboclo, que as pessoas desnorteiam tudo sua fé e vão. Mas Deus tem misericórdia de alguém, qual eu sou, você é, aquele alguém que Deus teve a misericórdia, não é? Vamos ficar de pé. Incline sua fronte nesta noite, na presença de Deus, e nós vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, muito bom estarmos aqui nesta noite, na presença viva do Senhor, porque a sua presença, meu Deus, ela é inefável. E quando o Senhor fala, não existe demônio no inferno que possa colocar dúvida naquilo que o Senhor tem dito para a tua igreja. E nesta noite oramos pedindo que o Senhor, cada momento mais, nos dê aquela certeza viva, acrescentando a nossa fé, abrindo nossos entendimentos, para nós saber aonde estamos, como estamos vivendo, de que maneira estamos andando, que mensagem estamos crendo, que tipo de doutrina, Senhor. E essa doutrina é a doutrina do Espírito Santo, que o Senhor mesmo falou através de profetas, de apóstolos, Senhor, de evangelistas, de mestres, como está ali em Hebreus ali, Senhor, Efésios 4:11. Por isso, nós viemos aqui para te agradecer pela sua bondade e misericórdia. E nesta noite entregamos a ti, Senhor, o que nós fizemos. Cantamos hinos de adoração. Louvamos o teu nome, Senhor, do melhor do nosso entendimento. Ouvimos a tua palavra, Senhor, porções dela que está falado e foi narrado nas Escrituras. E nesta noite, nós queremos que o Senhor nos aproxime mais de ti, Senhor, pela tua palavra, tendo um reconhecimento verdadeiramente que somos filhos de Deus, quando a palavra chega e ela se encaixa em nossas almas, ela se encaixa em nossas vidas, ela dá certo com a nossa fé, meu Deus. Por isso nós viemos aqui para verificar com o Senhor aonde estão as nossas falhas. Pessoas queridas que têm ouvido esta mensagem, muitas vezes o diabo tem lançado, Senhor, tropeço no caminho, e elas têm fracassado. Mas o Senhor é Deus que pode ajudar, o Senhor é Deus que pode, Senhor, acrescentar a fé. Em nome de Jesus Cristo, nesta noite oramos e pedimos a ti, Senhor, que tem a misericórdia de cada pessoa. E é toda a honra e toda a glória para ti, Senhor, e nós oramos agora em nome de Jesus Cristo, nosso Deus.